Ethereum vai superar o Bitcoin? Ethereum é melhor que Bitcoin? Ethereum é a prata digital ou Ethereum é uma grande bobagem? Bom, Rafael Cordeiro aqui e nesse vídeo eu vou trazer para você mais um assunto aí de uma forma esclarecedora, porque como sempre, nós temos visto aí na internet um monte de bobagens falando sobre diversos assuntos, principalmente os relacionados a criptomoedas, e eu imagino que você que está aqui assistindo esse vídeo não tenha encontrado aí na internet até hoje algo esclarecedor ao ponto de você conseguir, por exemplo, ensinar para alguém o que é Ethereum. Então imagine-se, se alguém perguntar para você o que é Ethereum, você saberia responder? Bom, então o objetivo desse vídeo é justamente esclarecer para você de uma forma tão simplificada na qual você consiga replicar essa informação e que fique cada vez mais claro, cada vez que esse assunto for replicado por aí. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é o Ethereum para depois poder mensurar se isso vai para frente, se não vai, se vai superar o Bitcoin. Primeiramente, vamos separar aí uma coisa da outra. Ethereum e Bitcoin não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Ethereum não vai superar Bitcoin por N fatores, e aí você vai assistir isso em outros vídeos meus, mas o que o Ethereum trouxe para o mundo caracteriza, na minha opinião, a maior e a mais completa, mais eficiente tecnologia de todas. Bom, isso pode parecer contraditório porque existe o Bitcoin, então eu já disse que Bitcoin é um dos melhores ativos tecnológicos do mundo, mas veja, Bitcoin no tocante a conceitos econômicos, no tocante a um ativo econômico, é a maior e mais brilhante invenção de todas até hoje, mas quando se trata de tecnologia, eu acredito que o Ethereum é insuperável, pelo menos a ideia pela qual o Ethereum foi criado é absolutamente insuperável e eu espero que nesse vídeo você entenda o porquê. Vamos imaginar o seguinte. Você, por exemplo, que tem uma conta no banco, todo mundo ou quase todo mundo tem uma conta bancária e sabe como funcionam as coisas, né? Imagine-se então usando o seu cartão de crédito. Quando você vai passar o seu cartão de crédito numa máquina, existe um sistema que está interligado no banco que diz se você tem crédito suficiente. Se você tiver crédito suficiente, a sua compra vai ser aprovada. Se você não tiver crédito suficiente, sua compra vai ser negada, e essa é uma comunicação que é feita entre a máquina de cartões e o seu banco. Então, o seu banco é a instituição que centraliza essas informações sobre a sua conta. Agora, o Ethereum trouxe para o mundo algo chamado contratos inteligentes, os smart contracts, mas que diabo é isso? Então veja, seguindo essa analogia do seu cartão de crédito, isso pode ser facilmente substituído para um detentor dessa informação absolutamente descentralizado. O que eu quero dizer com isso? Não precisa mais do banco para o sistema da máquina de cartão detectar se você tem crédito ou não. Ou seja, os seus dados, as informações da sua conta, as suas informações pessoais, as regras que regem o banco não precisam mais estar numa instituição centralizada. E por que isso é tão valioso? Porque imagina, qualquer dia, qualquer hora, o banco pode, por exemplo, decidir mudar as suas regras internas e aí pode, por exemplo, diminuir o seu crédito ou aumentar o seu crédito por mera deliberação deles. O banco é quem decide sobre a sua vida financeira no final das contas. Os contratos inteligentes que são oriundos da ideia da rede Ethereum, eles podem substituir os cartórios, podem substituir os bancos, podem substituir a justiça, pode substituir o governo. Com a descentralização dos sistemas, nada mais seu vai estar sob controle de uma única pessoa. Imagine, por exemplo, se uma instituição bancária ou então a própria justiça estiver absolutamente descentralizada, onde você tem um litígio, um problema contratual com uma pessoa e você não precisa mais recorrer à justiça, não precisa mais recorrer a um juiz, você recorre a um sistema com regras pré-combinadas. Então, tudo funciona de forma automática, então o contrato ele é auto-executado. Se você tem uma briga com uma pessoa e você assinou um contrato com ela, esse contrato foi registrado através de um contrato inteligente, o contrato auto-executa determinadas sanções, ou para você ou para outra pessoa. Imagina isso em larga escala, substituindo todas
todas as instituições centralizadas, como cartórios, por exemplo. Você não precisa mais ir num cartório e deixar os seus documentos à mercê de uma instituição, de um tabelião, de pouquíssimas pessoas. Você pode deixar suas informações da forma que você quiser disponíveis num banco de dados absolutamente descentralizado. Então imagine, por exemplo, uma convenção de condomínio sendo realizada através de um contrato inteligente. Imagina a primeira Assembleia Geral para decidir as regras que vão instituir a organização condominial. Então todos os moradores se reúnem e determinam, a regra vai ser essa, todos concordam, a maioria concorda, então a gente coloca todas essas regras num contrato autoexecutável e todos que estão debaixo dessas regras, ou seja, todos os moradores do condomínio concordam com esse contrato e a partir do momento que ele entrar em vigor, o contrato autoexecuta toda a administração condominial, todas as sanções, todas as cobranças, tudo referente ao condomínio de uma forma absolutamente automatizada. Então você não vai mais precisar de síndico, você não vai mais precisar de administração, você não vai precisar de mais nada disso que só serve para gerar problema. Você com certeza já deve ter ouvido falar ou já deve ter passado, se você mora num condomínio, você já deve ter passado algum tipo de problema. Esse tipo de coisa, quando centralizada, sempre dá problema, porque os seres humanos são falhos, mas uma vez que nós colocamos uma assembleia, nós colocamos um contrato coletivo sobre o viés de um sistema que pode ser autogerido, autoexecutado e ninguém tem um controle sobre isso, a não ser todos novamente, e esse contrato trabalha de uma forma absolutamente autônoma, de modo que ninguém precisa gerir esse sistema, então isso é absolutamente disruptivo e isso vai tender a mudar completamente o mundo. Então isso está construindo instituições financeiras descentralizadas, então pessoas envolvidas nesse negócio estão debaixo de um contrato inteligente, onde quem construiu esse negócio estabeleceu regras, que essas regras são absolutamente imutáveis e não são controladas por um presidente da instituição. Então pense isso da forma com que a sua imaginação te deixa chegar, que você vai entender o quanto isso tem o potencial de mudar absolutamente todas as coisas no mundo, tirando cada vez mais a vida das pessoas do controle de poucas pessoas, tornando as coisas cada vez mais genuinamente democráticas, onde não tem ninguém por trás de maiores interesses manipulando a vida humana de uma forma absolutamente centralizada. Tudo vai estar descentralizado, disruptivo, muito mais rápido, eficiente, mais barato, transparente, protegido do devaneio de algumas poucas pessoas que estão por trás de grandes e grandes organizações, de grandes governos, de grandes países. Imagine então aonde essa tecnologia, que ainda é um embrião, ainda está embrionário, que começou com a rede Ethereum, aonde isso pode chegar. Então essa ideia que começou com a rede Ethereum já está se difundindo em outras redes, já tem outras soluções que criam essas instituições descentralizadas, cada uma pensando numa forma diferente de solucionar problemas de escalabilidade, de preço, enfim, já existem hoje várias outras soluções, como por exemplo Solana, Polkadot, entre outras, são várias outras redes que iniciaram a partir do advento da rede Ethereum, que vão servir com certeza absolutamente para mudar pelo menos muita coisa nesse mundo, tornar cada vez mais o controle das coisas diretamente na mão de cada indivíduo e cada vez menos na mão de poderosos. Então é isso aí, eu espero que agora, talvez pela primeira vez, você tenha se esclarecido do que se trata o Ethereum, do que se trata a rede Ethereum, e preste então muita atenção nos próximos anos, nos próximos tempos, nessa ideia de descentralização de tudo através da tecnologia que começou com a rede Ethereum. Parabéns para o Vitalik Buterin, que foi o cara que criou, foi a mente que criou esse sistema, essa tecnologia que transformou todo esse conceito de descentralização num sistema tecnológico através da blockchain. Então é isso aí, pessoal, mais um vídeo para vocês, um grande abraço, valeu!